Boa noite a todos. Boa noite, Henrique. Obrigado pela presença. Bem-vindos a mais uma live do CRB8. Hoje vamos falar sobre nossa ferramenta de trabalho, a informação. Aquela que gera o conhecimento e muitas vezes chama para o debate público. Pense agora na brincadeira do telefone sem fio, lembra? Então, a desinformação começa assim, ou termina. Ela vai sendo passada para frente sem que haja uma veracidade daquilo que temos em mãos e uma mídia. Sempre ouvimos falar na explosão da informação, e vale aqui repetir que isso acontece quando recebemos a internet, nos idos da década de 90. Tudo isso veio de presente para nós de maneira que nos capacitássemos e estivéssemos aptos a trabalhar com toda a forma de informação, inclusive a desinformação ou informação falsa. O que nos faz acreditar em boatos ou desinformação é muitas vezes a necessidade de basear-se em algo para nutrir nossos medos, curiosidades, tensões, esperanças ou falsas esperanças, preconceitos e crenças. Vale lembrar aqui que os profissionais da informação e a comunicação trabalham para, ou deveriam trabalhar para que a veracidade dessas informações, de maneira que sobreponham as falsas e hoje muito mais rápido, uma vez que essas tendem a viralizar também com rapidez. A sociedade me parece mais frágil em relação à desinformação e tende a ter a sua democracia abalada pela propagação de informações falsas e a prestação desse desserviço pela população. Um exemplo disso é a quantidade de informações falsas que circularam em redes sociais nas eleições passadas, sem entrar no mérito de partidos ou candidatos. E sobre a ética? Bem, nosso convidado de hoje é o professor Dr. Henrique Muriel Torrado. Ele é professor do SIM e do PGSIM da Universidade Federal de Santa Catarina, é doutor em formação científica pela Universidade de Granada, é licenciado e graduado em Biblioteconomia e Documentação pela Universidade de Extremadura, editor-chefe da Encontros Bibli, revista eletrônica de Biblioteconomia e Ciência da Informação. Com experiência em vigilância tecnológica, se interessa nos atuais desafios sociais e tecnológicos, os direitos autorais e a desinformação. Com vocês, o professor Henrique, com a palestra A Ética do Profissional da Desinformação. Obrigado, Henrique, fique à vontade. Muito obrigado, João. Boa tarde, boa noite já para todos. Você falou tão bem agora que qualquer coisa que eu possa falar já não vai ter tanto valor, tá? Mas, enfim, vou tentar fazer o que eu possa. Vou colocar... Gostaria, por favor, colegas, que coloquem também o stream da palestra para que apareça na tela, por favor. Que tem que ser vocês os que façam. Isso, se for um pouco maior, ainda melhor, que o mais importante é o que está escrito aí, tá? Agora sim, eu só vou acompanhar esse PowerPoint aqui. Então, vamos tentar falar um pouco disso da ética do profissional da informação ou da desinformação, não sei. Vamos ver durante esse caminho até onde chegamos. Bom, sumário do que a gente vai tratar aqui agora. Algumas definições, bem breve a parte de definições. Vamos ver um pouco do código de ética. É o código de ética do CRB8, do CRB, na verdade, o que a gente vai ver. Vamos ver um pouco também, muito breve também, a parte do profissional da informação. Eu vou colocar para vocês algumas sugestões, apenas sugestões, e depois tem a bibliografia. Bom, saibam que sempre que eu tento abordar esse assunto de desinformação, tento fazer em função do público. E agora que estamos entre bibliotecários, arquivistas, alguns profissionais de informação, eu penso orientar mais para o código de ética, para ver o que fala o código de ética e como que a gente pode fazer uma abordagem da desinformação desde o código de ética ou ao contrário, não sei. Já veremos mais na frente, tá? Mas já fiz umas outras abordagens por aí, se vocês tiverem interesse, podem entrar no meu canal de YouTube, que é meu nome, é o mais simples do mundo, e vão ver como em cada evento a abordagem é um pouco diferente. Bom, como homenagem a um colega meu do departamento, o Vinícius Kern, eu utilicei a definição da Wikipedia, utilicei um par de definições da Wikipedia, que ele defende muito a Wikipedia e, na verdade, eu concordo que essa definição
é melhor do que outras definições que eu utilizo frequentemente quando vou falar de desinformação. O que é a desinformação? Bom, podemos entender a desinformação como a utilização de técnicas de comunicação e informação para induzir ao erro ou dar uma falsa imagem da realidade. O objetivo da desinformação é influenciar a opinião pública de maneira que proteja interesses privados. Até aqui tudo bom, né? Bom, se isso é a desinformação, quando a gente fala muito de fake news, na verdade, não sei se já perceberam que até o próprio título desse papo que vamos ter aqui hoje não é fake news, é desinformação. Porque entendo que um fenômeno mais interessante de estudar é a desinformação. A fake news é só um dos jeitos de fazer desinformação. E o que são as fake news? É a distribuição deliberada da desinformação ou boatos via jornal, impresso, televisão, online, com a intenção de enganar a fim de obter ganhos financeiros ou políticos. É bem parecido ao anterior, só que aqui estamos falando de um conjunto de técnicas que tem como objetivo influenciar a opinião pública. E nas fake news estamos falando de um objeto mais concreto, uma distribuição deliberada de desinformação. É só um tipo de desinformação. Tá? Bom, a Julie Posetti, da Unesco, ela repete muitas vezes que se é fake não pode ser news e que esse conceito de fake news tem esse contrassenso, assim, não parece fazer muito sentido. Né? Eu concordo em parte com esse ponto de vista, por isso eu prefiro utilizar o conceito de desinformação antes do que o conceito de fake news, embora é muito conhecido. Um outro conceito que é interessante entender é o conceito de pós-verdade, que vem do livro de d'Ancona, que fala precisamente sobre pós-verdade e fake news. A pós-verdade é um fenômeno emocional, diz respeito da nossa atitude, a atitude que nós temos em relação à verdade. E não da própria verdade. Isto é, como você se sente com a verdade. Não importa qual seja a verdade, é como você se sente. Parece que nesse contexto que chamamos de pós-verdade, o nosso sentimento, se você está feliz ou não está feliz com uma ideia, é mais importante do que a própria ideia ou a própria verdade. Bem importante esse elemento aqui, tá? Bem importante saber que a pós-verdade é como nós nos sentimos com um determinado fato, com uma determinada verdade. Pequeno resumo, que agora estou utilizando sempre, porque eu acho que esse visual aqui é bastante simples de entender. Passamos de uma época do iluminismo, onde a verdade era a chave, e até Descartes falava, penso, logo existo, e passamos por uma época, essa época da pós-verdade, onde nossos sentimentos são a chave de tudo, que movimenta o universo inteiro, onde falamos, acredito, logo tenho razão. É mais importante o que nós pensamos do que a própria verdade. Bom, e agora, qual é o papel do profissional de informação? A pergunta é muito boa, mas na verdade não tenho certeza absoluta. E o que a gente vai fazer aqui são alguns apontamentos. Tá? Não tenho certeza absoluta de qual é ou qual deve ser o papel. A gente vai ver o que podemos fazer ou quais são as abordagens para a gente se aproximar a esse fenômeno, como tentar combater de algum jeito. Mas é simplesmente isso, tá? Uma abordagem ao problema. Como que estive pensando nessa abordagem? Bom, eu pensei a partir do código de ética, porque, no fundo, a ética, o código de ética é um conjunto de regras, um conjunto de normas que orientam a nossa conduta no exercício da profissão. Basicamente isso. O código de ética do bibliotecário brasileiro, embora seja de 2018, tem alguns elementos que, desde meu ponto de vista, talvez deveriam ser pensados novamente. Tem alguns elementos por aí que nem sei se vocês vão concordar muito com eles, não vão concordar, mas que talvez seria interessante dar uma revisada, talvez seria interessante se aproximar a alguns colegas que trabalham com ética de um jeito mais aprofundado, porque tem alguns assuntos que parece que ficam fora. E no Brasil de hoje, que fica fora conceitos como, por exemplo, o racismo, talvez não seja o mais adequado. Seria interessante dar uma nova pensada no código de ética e talvez adicionar ou tirar alguns dos elementos que possam ser melhorados. Vou entrar, essa é a parte mais chata de todo o papo, tá? Chato pra caramba. Código de ética. O que diz o código de ética? Vocês leram alguma vez?
Bom, não sei se ler alguma vez. Mas tem alguns elementos que são legais e outros elementos que talvez não sejam. Eu peguei só alguns dos artigos de código de ética que estão relacionados com a fala que eu quero compartilhar com vocês. A primeiro é o artigo 2, quando fala de uma natureza sociocultural. A nossa profissão tem essa natureza. Além disso, diz que suas principais características são a prestação de serviços de informação à sociedade. Então, na parte à direita, vocês podem ver uma coluna onde coloquei alguns conceitos. Fala de serviços de informação. A gente deveria oferecer serviços de informação. A gente deveria também garantir acesso indiscriminado aos mesmos. Tá, serviços de informação, garantir o acesso. São dos elementos que parecem importantes, né? Depois continua no parágrafo único. O bibliotecário repudia todas as formas de censura e ingerência política. Eu entendo, podem me corrigir se vocês entendem de um jeito diferente, que todas significa todas. Isto é, que a censura, seja como for, não combina muito com os ideais dos bibliotecários. Pelo menos o que fala o nosso código de ética. Também a gente luta, ou deveria lutar, contra a ingerência política. E, por último, o elemento de acesso aberto. Diz: apoia a oferta de serviços públicos e gratuitos, promove e incentiva o uso de coleções, produtos e serviços das bibliotecas e de outras unidades de informação, segundo o conceito de acesso aberto e universal. Acesso aberto é bem importante na nossa profissão. Que mais elementos interessantes para nosso papo de hoje tem o Código de Ética? Tem a parte da responsabilidade contra essa informação, de um jeito indireto. Eu interpreto que fala isso. Fala bem como necessidades e demandas dos usuários, tendo em vista o desenvolvimento dos indivíduos e da sociedade. Então, a gente atua nessa parte aí, em função das necessidades e demandas, para conseguir ajudar, auxiliar a desenvolver os indivíduos na nossa sociedade. Que mais elementos temos? Bom, nosso objeto de trabalho, aparentemente, é a informação, segundo o que temos por aqui. Artefato cultural, aqui conceituado como conhecimento estruturado sobre as formas, blá, 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 blá. Isto é, o que importa é a informação, não o suporte. Suporte é uma coisa secundária. Tudo bom? Tá. Suporte é secundário. Então, vou voltar para trás. A parte de por aqui em cima, não sei se está apontando certo. Bueno, por aqui em cima, por algum lugar. Primeiro que está na coluna que separei são serviços de informação, né? E estamos falando que o que importa é a informação, não é o suporte. Talvez seria interessante pensar sobre isso. Será que a biblioteca oferece serviços de informação independentemente do suporte? Conseguimos oferecer serviços online? Quais são os seus serviços? Como são implementados esses serviços? Pode ser uma coisa interessante aí até para fazer uma pesquisa. Artigo 5º. São deveres do bibliotecário? Bom, preservar o cunho liberal e humanista. Agora, nosso Código de Ética está falando do humanismo. Fala também de liberdade de investigação científica e dignidade da pessoa humana. Isto é, defesa da ciência, segundo eu interpreto, e defesa de direitos humanos. É o que fala nosso Código de Ética. Adicionando alguns elementos a mais. A gente deve observar os ditames da ciência e da técnica. Ciência é fundamental para nossas vidas e é fundamental para nossas profissões, para a nossa profissão em geral. E agora vou aproveitar. Quando eu falo bibliotecário, na verdade, é um pouco mentira, tá? Estou falando de profissionais de informação. Se é bibliotecário, se é arquivista, se é um profissional que trabalha num centro de informação, para mim não vou fazer diferença, não é importante para mim esse elemento. O que é importante é que a gente pode compartilhar esse código de éticas, todos nós podemos trabalhar a partir desse código de ética. Um elemento a mais, contribuir para o desenvolvimento da sociedade é respeitar os princípios legais que regem o país. Isto é, devemos respeitar as leis. O princípio está legal, tá? E se a lei for injusta? Putz, aí já não sei. Aí vocês que sabem. Esse código de ética é uma norma que orienta. Só orientar, por enquanto. Não é uma lei.
Que mais coisas? Guardar sigilo. Uma coisa que eu sinto muita falta no Brasil. As pessoas parecem que, quando estão falando da sua profissão, esquecem que o sigilo forma parte. Não, a gente precisa guardar o sigilo, é importante guardar o sigilo. Tá? Bom, e com isso acabamos o código de ética. A gente pode descansar agora um pouco, é muito chato essa parte aí do código de ética. Vou aproveitar para beber um pouco de água também. E agora? Bom, o código de ética fala muita coisa que a gente poderia fazer. Mas, agora, pensando em vocês, como profissionais da informação, como é o seu trabalho? Tem um bom salário? Trabalha um conjunto de horas que permitem também o descanso? Trabalha fora do horário também? Você recebe por esse trabalho mais? Você tem um plano de carreira? Sabe que se você, por exemplo, continuar estudando mais, vai conseguir ganhar mais, vai conseguir ter outro tipo de cargos, vai ter algum tipo de benefício? Você tem recursos para seu centro? São recursos suficientes? Precisa de mais recursos? Se alguém quiser responder nos comentários, fiquem à vontade de responder. Só saibam que existe um pequeno atraso, desde que eu falo até que aparece no YouTube. Então, fica um pouco meio descoordenado, tá? Mas se vocês quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade e depois, quando acabar o papo, a gente pode voltar sobre essas questões, se vocês quiserem, tá? Será que a gente tem capacidade para oferecer serviços e recursos online e offline? Temos como fazer isso? Porque dentro do nosso código de ética fala de serviços de informação e sabemos que o que importa é a informação, não é o suporte. Não será que a gente consiga fazer isso como profissionais de informação? Será que todos os colegas são formados também? Têm o conhecimento mínimo indispensável para poder exercer essa profissão, que nem sempre é fácil? Será que a gente trabalha num ambiente colaborativo, onde a gente consiga trabalhar com nossos colegas para desenvolver projetos? Será que temos essa, vou chamar de infraestrutura, embora não seja, tá? Será que temos essas condições em nosso trabalho, em nosso ambiente? Será? Bom, não sei, não sei qual é o seu caso. E seria muito legal se a gente pudesse ler aqui nos comentários qual é o seu caso. Na minha experiência e de alguns colegas com os quais eu falo, é que se exige do bibliotecário ter um comportamento que não é de um trabalhador normal, é de um super trabalhador, é de super bibliotecário. Nesse caso, super bibliotecária. Duas figurinhas muito legais. Bom, a figurinha é uma e outra um desenho animado. Isto é, se exige muita coisa do bibliotecário. O bibliotecário hoje, no Brasil, está bastante sobrecarregado. Tem muito trabalho. E aqui é onde comecei a me plantear, será que um bibliotecário tem condições de trabalhar também contra a desinformação? Mas não falo como capacidade cognitiva ou como formação que talvez precise. Será que tem condições de trabalho prévias? Será que tem isso daqui? Será que consiga desempenhar suas funções no trabalho fora dessa parte de desinformação ou não? Porque esse aspecto é bastante importante. Se a gente conseguir trabalhar bem, trabalhar certinho, se a gente conseguir oferecer serviços para a nossa comunidade, talvez a gente consiga se engajar adequadamente para trabalhar contra a desinformação. Se a gente não tiver os recursos mínimos que precisamos, vai ser um pouco mais complicado conseguir trabalhar, conseguir fazer algumas abordagens com nossos usuários relacionadas com a desinformação. Um exemplo. Imagino que todos vocês conhecem essa infografia, esse infográfico da IFLA. Como identificar notícias falsas. No meu ponto de vista, é um infográfico interessante. E é um infográfico que para usuários comuns, usuários que a gente possa ter na biblioteca, talvez seja de utilidade. Talvez. Mas também, no meu ponto de vista, esse infográfico, para um profissional de informação, não é suficiente. E está a anos-luz de ser suficiente. Se é, e é certo que é, um bom guia para ter uma ideia aproximada, na hora da verdade, quando a gente começa a aprofundar um pouco para saber se uma informação é falsa ou não é falsa, isso daqui é só um começo, exclusivamente um começo.
Mas se a gente começar a aprofundar um pouco mais, vemos que com isso aí não damos conta para saber se uma informação é fake, ou se algumas informações são fake, se não são fake, se é desinformação, será que tem algum viés, será que não tem? Na parte à direita, vocês podem ver uma palestra que está no meu canal de YouTube, que é um panorama da sociedade da desinformação. Bom, foi uma conversa onde apresentei um caso bastante curioso de um livro que se vende, essa pequena captura que temos aqui é da Amazon, que fala sobre o índice de coeficiente intelectual e a riqueza das nações. É um livro que existe, que pode ser comprado, que existem inúmeras, mas inúmeras, notícias em blogs de todo tipo que falam sobre esse livro, e basicamente é um livro que liga coeficiente intelectual com a riqueza. Assim, bem simples. Bom, esse senhor, que Richard Lynn, que é o escritor do livro, no site ResearchGate, tem aproximadamente 10.500 citações. São muitas citações mesmo, tá? Muitas citações, 10.500. Muitos pesquisadores utilizaram esse livro para embasar seus artigos. Alguns deles para criticar, mas outros muitos para embasar seus artigos, para justificar seus pontos de vista e suas pesquisas. Se a gente aprofundar um pouco nesse livro, tem vários problemas metodológicos gravíssimos. Não dá para acreditar nos dados desse livro. É um livro com um viés bastante racista. Mas é citado, é utilizado. Se a gente der uma olhada no infográfico da IFLA, que, insisto, pode ser útil para uma pesquisa bem simples do primeiro nível. Considerar a fonte, bom, uma fonte que mais ou menos daria para acreditar. Como eu cheguei até esse livro, não foi fácil, na verdade. E cheguei porque algumas pessoas que me conhecem sabem que trabalho com coisas de editoração científica, comunicação científica. Quando aparece um caso assim, eu tenho interesse. Mas, curiosamente, esse caso cumpria duas condições. Uma, comunicação científica, e outra que é desinformação. Porque é desinformação pura. Se a gente der uma olhada e tentamos verificar o autor, bom, um autor que durante bastante tempo foi reputado, de universidades conhecidas, a data estava certíssima, preconceito. Aí é um pouco mais complexo de saber se tem preconceito, porque para isso vamos ter que saber das metodologias, vamos ter que analisar qual é a metodologia utilizada no livro para ver se existe preconceito ou não. Vamos ter que ler algumas partes do livro para saber se tem preconceito. E insisto, não é fácil identificar esse elemento. Se a gente lê um pouco mais, além do título, esse leia mais, também não é fácil de saber se esse livro tem vieses, não tem. Fontes de apoio, tem muitas fontes que são válidas. Outras talvez não tanto, mas muitas são válidas. Isso é uma piada? Uma pergunta ótima. Ótima. Mas não, infelizmente o livro dele não é uma piada. E depois, consulta especialistas. O mesmo. Esse cara tem quase 10.500 citações na vida dele. Bom, esse livro foi editado por uma editorial conhecida como editorial de supremacistas brancos dos Estados Unidos. Mas se você não estiver perto desse mundo editorial, se você não entender um pouco mais sobre esse tipo de questões, é muito, muito difícil mesmo que você consiga identificar que as fontes nas quais estão baseadas centenares de notícias nos blogs é um livro que tem um erro metodológico muito sério e que é um livro que basicamente podemos considerar um livro racista. Uma pergunta para vocês. Tem condições hoje para lutar contra a desinformação? Mas tem condições mesmo. E aqui já estou falando. Tem condições de você conseguiria fazer uma aproximação assim a uma obra em inglês, em alemão, em francês. E quando falo condições, falo de muitas coisas. Por exemplo, recursos. Vai ter tempo suficiente para fazer isso? Vai fazer no seu tempo livre? Como você vai orientar seus usuários para evitar, por exemplo, livros que são sobre desinformação? Ou ainda pior, lembrando que o Código de Ética impede a censura, né? Bom, não é censura proibir, por exemplo, no lugar um livro que tem desinformação? É uma questão bem interessante. Quais são as minhas sugestões?
a gente não pode fazer tudo. Esse discurso de super bibliotecário, de super trabalhador, é um discurso, desde meu ponto de vista, vazio, que está pensado basicamente para que você trabalhe o máximo possível e fechou. É só isso. E se tem que trabalhar 40, ou 50, ou 60 horas, não é interessante. O interessante é que você trabalhe o tempo todo. A gente precisa descansar para poder trabalhar bem também. Então, entre as minhas sugestões que eu vou compartilhar com vocês hoje, uma delas é que talvez não todo bibliotecário deve trabalhar contra a desinformação, mas sim alguns bibliotecários podem se especializar um pouco mais, podem pensar um pouco mais, tá, como é que a gente consegue se especializar? E agora vou colocar também algumas sugestões para isso. E talvez seria interessante procurar formar uma rede com esses bibliotecários talvez mais especializados nesse tipo de assuntos, para auxiliar os usuários de todas as bibliotecas, porque é provável que algumas bibliotecas tenham alguns questionamentos dos seus usuários que sejam comuns. Então, talvez uma possibilidade de especialização de alguns bibliotecários e formar redes com aqueles que tenham um pouco mais de conhecimento sobre o assunto, basicamente para otimizar os recursos que temos. Algumas sugestões a mais. Isso é para todos os que tiverem tempo e tiverem interesse. Não é obrigatório, tá? São apenas um conjunto de sugestões. As competências são relevantes. Eu entendo que as competências não vão solucionar o mundo, então vão solucionar o problema da desinformação, mas é importante que a gente saiba ler. Eu insisto, é importante que a gente saiba ler e entender, interpretar os textos. Um dos problemas que vejo com alguns alunos que temos na universidade é precisamente isso. Tem algumas dificuldades de leitura, tem algumas dificuldades de interpretação de textos, e vamos começar pelo mais básico. Além disso, seria interessante aprofundar um pouco mais, talvez, na competência de informação, competência crítica, competência em mídias, em tecnologias. Depende do foco que a gente queira dar. Talvez seja alguma dessas competências, sejam várias. Pensando que tem alguns autores que, enfim, diferenciam entre elas, outros não diferenciam tanto, tá? Eu não vou entrar a valorar esse tipo de questão com vocês agora. Outro elemento fundamental é a empatia. Eu fui usuário de biblioteca muito mais do que trabalhador de biblioteca. Eu ouvia muitas pessoas perto de mim falarem sobre bibliotecas de um jeito que não é o jeito que eu acho que a gente deveria ser visto. Porque não sempre a pessoa que tem que atender aos usuários tem a empatia que precisa. Vamos ter pessoas, como vocês sabem perfeitamente, de todo tipo de condições sociais. A gente precisa de mais empatia, sabendo que tem pessoas que têm condições de entender algumas coisas mais rápido, outras mais devagar, tem pessoas que precisam de um tipo de conteúdo e outras que precisam de outro. Até quando a gente está explicando, é importante saber se expressar. E eu relaciono essa expressão com a empatia que precisamos ter com as pessoas. Também é importante saber ensinar. E aqui não falo de ser professores. Falo de ensinar algumas questões básicas para que os usuários algum dia consigam ser independentes. Sendo que alguns já são independentes, outros não são independentes e talvez seja algum dia, e vamos ter outros usuários que nunca vão ser independentes. Outro elemento que eu acho importante é essa participação política que fala de jeito indireto no nosso código de ética. É bem importante a participação política do bibliotecário, a local, estadual, nacional, internacional, pode ser a partir do CRB, pode ser a partir de, enfim. Formação contínua. Eu acho que já não existe papo onde não se fala de que essa formação é permanente. Já não é uma formação de eu estudei e fechou. A gente pode continuar aprendendo algumas coisas. Não precisa ser fazendo um mestrado para quem fez uma graduação. Não precisa fazer especializações na universidade, mas dá para continuar aprendendo de outros jeitos diferentes. Quem quiser estudar na universidade, fiquem à vontade. A gente é feliz de receber vocês também. Bom, as sugestões anteriores eram para todos, na geral. E para aquelas pessoas que tenham interesse em se especializar. Bom, as sugestões que eu trago para vocês é aprofundar mais nessa parte das competências. Bem mais profundo, bem mais trabalhado. E estudar sobre desinformação. Desinformação é um assunto muito complexo. Não tem soluções simples. Uma lei não vai resolver o problema. Um algoritmo não vai resolver o problema. Educar as pessoas mais não vai resolver o problema. E a dia de hoje, podemos dizer que ninguém sabe qual é a solução ao problema da desinformação. Mas a gente pode tentar, pode procurar fazer diferentes abordagens e tentar fazer um ensaio-erro. Isto é,
aplicar o método científico para ver se funciona, não funciona, o que funciona, em quais comunidades, para basicamente melhorar. E algum dia, talvez, conseguir fazer uma aproximação maior, o que seria uma possível solução ao problema. Que mais coisas eu entendo que se deveria aprofundar? Narrativas. É importante entender como funcionam as estruturas que têm a narrativa e o forte componente relacionado com os sentimentos que têm as narrativas. Devemos entender bem a manipulação do discurso, como é que se manipula o discurso, para poder fugir desse tipo de questões, para identificar, e talvez no futuro para auxiliar os usuários, para fugir também dessas manipulações do discurso. Eu acho fundamentais as falácias. Existem muitíssimas falácias que se utilizam com muita frequência para argumentar a favor e contra algumas coisas. Sugiro aprofundar mais nessa parte das falácias. Também não precisa de aprender psicologia, mas sim entender um pouco de qual é o comportamento humano. A gente compartilha desinformação, queramos ou não queramos. Eu já vi em vários grupos de colegas de profissão, já vi colegas da universidade, de nossa área, de outras áreas compartilhando desinformação, porque não depende só da educação que a gente tem, não depende só de um título, não depende de nada disso, depende de muitas coisas ao mesmo tempo. E nossos preconceitos, nossos vieses e nossos sentimentos estão no rolo, estão jogando aí também. Que mais coisas? Uma das primeiras coisas que eu sempre recomendo para meus orientandos é: já foi feito isso? O que se faz fora? E por fora, estou falando fora da minha cidade, fora do meu estado, fora do meu país, fora de meu continente, em qualquer outro lugar. Já se faz, já se fizeram abordagens. Como foram as abordagens? Será que dá para aplicar? Como daria para aplicar? Bom, entre outras sugestões. Aqui, desculpe. E por onde começamos? Porque estou falando de muita coisa, mas por onde começamos? Bom, uma sugestão. Vamos partir do mais simples. Vamos partir do código de ética. Já está feito. Por que não olhamos novamente para o código de ética? Porque as minhas sugestões verdadeiras, né? As sugestões mais básicas que a gente que posso oferecer para vocês é partir do código de ética. Por que não pensamos de verdade em prestar serviços online e offline? Uma das minhas demandas, uma das coisas que sempre falo em todas as lives, como é que você vai ensinar uma pessoa a conferir se uma notícia é certa ou não, quando acontece que a gente entra em um determinado jornal, a Folha de São Paulo, por exemplo, e tem um modo de pago, tem um paywall. Acontece que para poder acessar o conteúdo da notícia tem que pagar. Ou tem que ter um registro, no caso dos diários aqui de Floripa, que é onde eu moro. Como é que a gente vai fazer isso? Talvez a pessoa não tenha registro, talvez a pessoa não queira fazer registros. O que acontece muitas vezes com esse tipo de questões é que a pessoa nem paga, nem faz um registro e não acessa conteúdo. Bom, por que não preparar um projeto a partir dos bibliotecários para que as pessoas possam ter acesso online e offline ao conteúdo de alguns jornais? Esse conteúdo que é pago. Isso não seria importante? Isso está no nosso código de ética. E eu acho que é uma ideia que, olha, que a gente deveria trabalhar um pouco mais, deveria fazer um pouco mais de força, fazer parcerias com os jornais online, precisamente, para que os que mais precisam tenham acesso à informação. Garantizar acesso a serviços online e offline. Bibliotecas brasileiras, na geral, têm pouquíssimos serviços que são online. E quando tem alguns serviços online, às vezes estão relacionados com os que são offline. Por exemplo, para reservar o livro. Bom, tá legal poder reservar o livro pela internet, mas será que isso é suficiente para nossos usuários? Será que a gente não pode tentar fazer um convênio com alguma entidade para oferecer esse livro também online para nossos usuários? No nosso código de ética fala contra toda censura. Não esqueçam, toda significa toda. Contra a ingerência política. Para isso precisamos nos organizar e participar também, contribuir de conselhos, das prefeituras, dos estados, precisamos participar também desses contextos. Lembrando também, fala de humanismo. Eu entendo que os valores do humanismo, esses valores que estão pensando na ciência, que pensam no iluminismo, talvez, na verdade, bom, são importantes para alcançar a verdade, se é o nosso objetivo. Então, talvez devemos dar uma revisada ao que significa humanismo, como funciona tudo isso. Eu entendo fundamental que defender, conhecer, procurar o que é a ciência, como funciona a ciência, é fundamental.
particularmente num país onde se está recomendando remédios para um vírus, remédios que não têm comprovação científica. Então, galera, talvez temos que saber como funciona a ciência para ver como é isso de que não se recomenda uma coisa que parece ou não que funciona. Defesa de direitos humanos, lei de direitos autorais, a privacidade. Se organizar coletivamente, e não só a partir de nossos conselhos de profissão, mas talvez, ou se você, por exemplo, não gostar que seu conselho de profissão não participe em determinados lugares, sugere, se candidate também a participar desses lugares. Fala para o conselho, olha, por que a gente não faz isso? Já tentaram? Quais são os problemas que vocês tiveram? Tentem contribuir também. Antes estava falando com o João, desde meu ponto de vista, eu sou cientista. Então, o que eu apresento aqui não é a verdade absoluta. Isso é uma parte da minha experiência, a partir das minhas pesquisas, as conclusões ou as considerações que eu tenho para tentar melhorar um problema, que é um problema bem sério. Então, olha, dá para criticar qualquer coisa, não tem problema, mas as críticas devem estar fundamentadas. Como se fundamenta uma crítica? Desde meu ponto de vista, a partir do método científico. Ver quais são os erros que tem, como podemos contribuir, que parte pode ser melhorada, pelo menos meu ponto de vista da situação, tá? E com isso, e para acabar, eu gostaria de agradecer vocês por não compartilhar desinformação. E sugiro fortemente que antes de vocês forem compartilhar algumas coisas nas mídias sociais, Facebook, WhatsApp, dê uma olhada. Dê uma olhada porque provavelmente para algumas pessoas da sua comunidade, para algumas pessoas da sua família, vocês talvez sejam um referente relacionado com a informação. Então, se vocês estão compartilhando desinformação, independentemente se vocês concordam ou não, tá? Não tem nada a ver como você se sente com essa verdade, tá? Então, tente formar parte de uma comunidade que não compartilha desinformação, já que a gente somos profissionais de informação. E agora é o momento perfeito para suas perguntas, suas considerações e o que vocês acharem adequado. Estou aqui disponível para vocês. João, se estiverem por aqui e quiserem participar. Henrique, vamos lá. Parabéns pela palestra. Foi bem esclarecedora e, enfim, foi só elogios aqui à sua pessoa e aos esclarecimentos. Tem algumas perguntas aqui. Vamos lá. A Nádia Muniz pergunta: o bibliotecário, no geral, é obrigado... Na verdade, não é uma pergunta, é um comentário, né, que dá para a gente trabalhar em cima. O bibliotecário, no geral, é obrigado a ser bastante multifacetado. Chega a ser até engraçado. Meu currículo parece um Frankenstein. E olha, aí a Emília... Não está sozinha no negócio, né? A Emília complementa dizendo assim... multifacetado e multiplataforma. É isso mesmo. É isso mesmo. A gente tem que trabalhar, temos muitos frentes abertos. Por isso eu colocava antes também. Será que a gente está pronta para trabalhar contra a desinformação? Porque nos artigos científicos é uma coisa que eu leio com muita frequência. O papel do bibliotecário contra a desinformação. E eu acho interessante ter um referente. Se a gente quiser trabalhar contra a desinformação, o que a gente faz? Mas às vezes também eu vejo que o jeito de colocar é um jeito de cobrança para o bibliotecário. E, bom, eu não me considero ninguém para cobrar um bibliotecário mais trabalho do trabalho que já tem. Então, talvez, por isso a minha proposta era a partir de especializações de pessoas que se têm interesse, têm tempo, têm recursos, se especializem um pouco mais nesse tipo de questões e também em redes, porque facilita o nosso trabalho. Temos que fazer menos e podemos compartilhar mais o que a gente faz. A Emília também coloca que trabalhar a leitura reflexiva desde a primeira infância é fundamental para formar um bom leitor, e aí entra o bibliotecário como educador mediador. É uma das opções. Mas também eu acho interessante pensar que o fato de alguém ter muitas competências não significa que essa pessoa não seja suscetível de compartilhar, de promocionar e de acreditar em desinformação. Como falava no começo,
Desinformação é um fenômeno dentro desse contexto que a gente entende como pós-verdade. Essa pós-verdade não é a verdade o importante é como eu me sinto com a verdade. Então, eu posso estar formadíssimo em 1000 coisas, posso ter um doutorado ou 14 doutorados. Se eu acredito que beber água com limão de manhã cura o câncer, praticamente não importa os doutorados que eu tenha, porque coloco meus sentimentos em relação com uma determinada informação, coloco por cima da verdade. Conheço pessoalmente um médico ou um oncologista que faz isso, que recomenda isso, e que não tem absolutamente nenhuma prova científica que demonstre que beber água com limão de manhã favoreça ou atue contra o câncer, nem prevenção, nem absolutamente nada. E ele faz, sim, uma pessoa competente. Mas os sentimentos dele em relação com uma coisa, porque ele entende que, bom, como não faz mal, bom, como não é problema, bom, como é barato, ele acha que por esse motivo dá para fazer isso e dá para compartilhar com outras pessoas. Mas a fundamentação científica disso é absolutamente zero. É o mesmo que beber água, ou que não beber nada. Tem uma pergunta que é minha. Eu, na verdade, por questões éticas, eu não vou citar a instituição, mas eu já trabalhei numa instituição que provavelmente muitos bibliotecários passem por isso, que é a censura a livros, né? Por conta de que a instituição não é por conta do usuário. Eu tinha, por exemplo, muitos usuários que liam livros de romance espírita. E são livros que, assim, saía muito, porque, às vezes, Zíbia Gasparetto, você tinha que comprar 3 exemplares, porque você não conseguia no mês, porque as pessoas liam. E liam toda a coleção. Falei assim, estão lendo, as pessoas estão lendo, é romance espírita, estão lendo, né? E a instituição, ela pediu para que retirassem todos os livros, né? E como fica, né? Eu falei assim, escuta, meu código de ética diz que eu não posso censurar as pessoas. Mas aí o superior fala, eu estou censurando, né? É complicado isso, né? É complicado. Mas um problema ainda pior. E se é o bibliotecário quem faz isso? Imaginemos que o bibliotecário é de uma determinada pensamento filosófico que diz que esse tipo de livro faz mal para o coração. E aí? O que acontece? Porque no fundo censura é a mesma, né? O resultado final é censura. Mas antes está censurando o dono do negócio e agora você que está censurando. Bom, nosso código de ética diz que não podemos fazer isso. E não lembre que são coisas que a gente é a favor ou contra. Porque eu percebo uma forte tendência, um forte viés, as pessoas aceitarem censura quando é a favor do que elas pensam e rejeitarem a censura quando é contra. Enfim. Complicado, né? A Nádia Muniz fala que fugir das leituras só de manchetes é um hábito que é difícil desfazer, especialmente em redes sociais rápidas como o Twitter. Nádia, meu Deus, nem sei o que falar. Estou apavorado com o assunto das manchetes. Até já falei alguma vez sobre esse tipo de... Falo frequentemente para meus alunos. Muitíssima precaução. A manchete hoje está feita tão chamativa como está feita, precisamente porque as pessoas não acessam a notícia toda. E, bom, tradicionalmente, o modelo de negócio da imprensa, tradicionalmente desde a internet, que não tem tanta tradição, tá? Nos últimos 20 anos, aproximadamente. Bom, 20 anos são alguns alunos meus, não, são vários anos já. 20 anos é um tempo já. É praticamente tradição. Como funcionava o sistema de anúncios na internet era assim. Era que você tinha que entrar na notícia, aparecia um banner, aparecia alguma coisinha por aí, e esse periódico recebia um dinheiro por isso. E se você fazia clique, recebia um pouco mais. Mas o que acontece hoje? Que ninguém entra na notícia. Se ninguém entra, o que faz o jornal? Manchetes que são clickbait, que chamam muita atenção, são uma isca. São essa manchete que você diz, putz, será verdade? Será que é a informação que ninguém quer me dar?
esse tipo de manchete assim que você diz, não, eu tenho que dar uma olhada. Bom, claro, estão apelando precisamente a teus sentimentos, estão procurando dar assim com o dedinho, é aí mesmo. Você faz clique, enfim, se faz clique eles ganham um pouco mais, mas geralmente, como vocês sabem perfeitamente, muitas vezes as manchetes não têm nada a ver. E, infelizmente, vivemos num momento onde as pessoas leem mais manchetes do que notícias, e o que é pior, se acham estarem mais informadas por acessarem a mais manchetes e não ao conteúdo da notícia. Lembrando, uma última coisa, o que falava antes, muitas vezes quando a gente tenta acessar a notícia, não tem como acessar, porque tem um paywall, tem um muro de pago. O Globo tem muro de pago, a Folha de São Paulo tem um monte de jornais online que tem muro de pago, o Estadão tem muro de pago que não permite ver praticamente nada. Então, o que a gente faz, o que fazemos com nossos usuários? Como você vai ensinar um usuário na biblioteca? Que tem que, não, entra no site, procura não sei o quê. Se o cara vai entrar no site e vai chegar até a notícia, tem que pagar por ela. Isso é muito engraçado, porque hoje pela manhã, eu estava tentando procurar uma notícia e era isso. Eu entrava, caía no Globo, você tem que pagar. Eu entrava no Estadão, você tem que pagar. Eu entrava na Folha de São Paulo, você tem que pagar. E aí como você decide essa informação ou não? Aquele infográfico legal do IFLA, quando você nega acesso à informação, só acessa a manchete, como fornecer? É. A Alessandra Atti, que é nossa conselheira federal aqui em São Paulo, ela pergunta: falta em nosso código de ética normas orientadoras de conduta no exercício das nossas atividades profissionais em ambientes digitais? Olha, no meu ponto de vista, não. É uma das coisas que não faltam. Eu acho que faltam outras coisas, tá? Mas essa em concreto não, porque eu entendo que, primeiro, não é uma lei, são um conjunto de normas orientadoras. Do mesmo jeito que se orienta, quero dizer, separar offline e online para mim não faz sentido. Basicamente está orientando umas atividades. Se a atividade é feita presencial, online ou não, para mim não tem nenhuma diferença. Então, desde meu ponto de vista, tá? Só meu ponto de vista. Eu acho que talvez não seria o foco que eu trabalharia. Trabalharia mais por um conjunto de regras, de orientações que a gente dá, e basicamente isso. É como a questão da informação e o suporte que você deu. Claro, suporte, não me interessa o suporte, tá? E eu gosto, não sei se por aí podem ver alguns livrinhos. Eu, pessoalmente, agora que ninguém escuta, tenho um livro eletrônico, já li bastantes livros eletrônicos, mas eu preciso ler em papel porque eu posso sublinhar, posso colocar um post-it, metade dos livros tem post-it por todo lugar, posso até fazer um desenho se eu quiser. E no e-book que eu tenho não dá para fazer isso. E também porque, para mim, é um jeito de dizer, até aqui eu trabalho, até aqui saio da tela, que estou sempre na frente da tela, até aqui saio, agora que sou meio youtuber também estou mais tempo na frente da tela. Então é um jeito para eu ficar num ambiente diferente, que minha cabeça funciona de um jeito diferente. Eu prefiro papel, mas suporte é indiferente. A Emília pergunta: a meu ver, curadoria da informação é um tema a ser avaliado no combate à desinformação. Poderia ser, mas poderia, tá? Eu não vejo como o caminho. Eu vejo como uma possibilidade, mas no fundo a desinformação é muito ampla. Tá? Por isso eu insisto muitas vezes que quando vejo que tem pessoas com soluções bem simples à desinformação, olha, a desinformação hoje é um problema dos serviços de inteligência dos países. A desinformação hoje consiga colocar um determinado candidato para ser presidente de um país, ou tirar uma pessoa que talvez está candidato a vereador, e são redes de desinformação. Não é uma pessoa que está na sua casa, não é uma galerinha de 3 amiguinhos, embora às vezes eles também possam contribuir à desinformação. Geralmente são empresas que fazem isso. É uma infraestrutura bem séria para trabalhar contra. E agora vou aproveitar que me estou lembrando de uma cartilha não me lembro se foi do governo de São Paulo, não me lembro exatamente, sei que era de São Paulo, ou da Assembleia, não me lembro, tá? Que era sobre desinformação. Algumas das recomendações para saber se uma coisa era desinformação. E, bom, talvez para um desses WhatsApps que a gente recebe no grupo da família, pode ser um indicador. Falavam sobre faltas de ortografia. Bom, primeiro, eu sou estrangeiro. Se vocês entrarem no meu blog, é muito provável que vocês vejam faltas de ortografia, tá?
porque não consigo acompanhar absolutamente tudo. Estou pensando uma coisa, depois tenho que revisar. Olha, sinto muito, tá? Com meu coração na mão, peço desculpas, mas vou ter algumas faltas de ortografia. Isso não configura desinformação. Mas é certo que em alguns momentos isso pode ser um indicador de que esse conteúdo talvez seja feito de um jeito para que você acredite. Mas o fato de que existam faltas de ortografia é uma estratégia também. É uma estratégia para colocar uma informação próxima às pessoas. As pessoas não falam com a regra de gramática e ortografia portuguesa na mão, particularmente quando é no WhatsApp. Pessoas falamos, escrevemos um erro por aqui, esqueceu um acento, esqueceu não sei o quê. Bom, se eu fosse compartilhar essa informação, eu faria com faltas de ortografia. Mas, enfim, eu pensando como uma mente do mal, tá? O Zé Fernando nos coloca aqui uma questão bem interessante. Ele pergunta: a ideologia do profissional favorece a desinformação do usuário? Como ideologia? Ideologia nenhuma. Código de ética está falando que tua ideologia... Ai, não tenho um bolso aqui. Mas se tivesse um bolso aqui, tua ideologia dentro do bolso. Ideologia nada. A ideologia é teu problema. As tuas crenças são teu problema. A nossa profissão, desde o meu ponto de vista, é uma profissão que está em benefício da sociedade. E ninguém diz que a tua ideologia beneficia a sociedade. Independentemente se você pensa como eu ou pensa como outra pessoa. Tá? São duas coisas diferentes. A gente tem que ver como é o benefício da sociedade e atuar em função disso. Atuar em função da ideologia talvez não seja uma boa atuação do bibliotecário ou de um profissional da informação, tá? A Leila, que é a nossa conselheira e coordenadora da fiscalização, ela pergunta: Henrique, na pós-verdade... Só tem pergunta difícil aqui. Meu Só. Deus do céu. Que isso? Na pós-verdade, e complementando a pergunta do João, como lidar com as questões de autores clássicos que passam a ser julgados como preconceituosos, como é o caso de Monteiro Lobato? A minha pergunta é: por que eu aceitei participar com vocês nesta live? Essa é a minha pergunta. Nossa, tô aqui praticamente suando já. É bem difícil, né? É uma pergunta muito complexa. Bom, lembrando uma vez mais sobre a parte da censura. Nosso código de ética fala de toda a censura. Isto é, a gente não pode censurar nada. Nem coisa que concordamos, nem coisa que discordamos. É certo que temos agora alguns movimentos que, com toda a razão do mundo, dão uma olhada para algumas coisas e falam: olha, mas isso daqui, cara, talvez não seja mais adequado. E é certo, tem coisas que talvez não sejam mais adequadas. Mas temos que pensar que nós não defendemos a censura. É uma parte da nossa profissão. Então, o que talvez a gente possa fazer, por exemplo, com o autor que você falou, com o Monteiro Lobato, talvez seja contextualizar um pouco quando a gente vai compartilhar esse livro, quando a gente, por exemplo, coloca o livro em um determinado lugar da biblioteca. Podemos, talvez, contextualizar um pouco essa obra. Mas apenas contextualizar. Essas coisas que eu vejo que estão fazendo em alguns lugares, por exemplo, pegar um filme clássico, tirar algumas cenas do filme, porque podem ser preconceituosas. Não, mas não é que possam ser preconceituosas, é que são preconceituosas. E a gente deve entender que naquele contexto existia esse preconceito. Tirar o preconceito de aí, desde meu ponto de vista, é um erro grave. O que você pode fazer é contextualizar. Olha, esse filme tem 80 anos, que também é outra coisa. Um filme que tem 80 anos, se não for preconceituoso, eu não sei se dá para chamar de filme, porque naquela época se pensava de um jeito diferente. Se a gente analisar o papel que tinha a mulher 50 anos atrás nos filmes, olha, é um papel que correspondia com os preconceitos de 50 anos atrás. O que acho que talvez seja menos aceitável é que hoje continuem se reproduzindo alguns preconceitos que são do passado. Não faz sentido. A nossa sociedade está mudando. Mas essas revisões da história são bem complicadas e eu entendo que a nossa profissão não deveria entrar nesse tipo de questões. Ainda sobre essa mesma empresa que eu trabalhei, tinha uma revista
que chamava Humanitas. E chegou um belo dia que alguém reclamou, porque foi reclamar para a gerência, e isso chegou, inclusive, em graus, instâncias superioríssimas, assim, com cartas, inclusive, dizendo que nós estávamos, por conta de que, inclusive, um dos grandes chefes, assim, era judeu, que nós estávamos expondo material que falava mal dos judeus. A revista, ela chamava Humanitas, e a gente leu e não viu nada disso. E era uma revista que era muito lida. Mas aí o que a gente fez? Para não deixar de fazer com que a revista circulasse, nós guardamos a revista conosco, e quem quisesse, deixamos um papel. Olha, as pessoas que quiserem ler a revista X, nos procure no balcão e retira lá e devolve lá a revista. Porque não era para ficar à vista a revista, foi pedido para tirar. Às vezes a gente passa por isso. E aí você tem que pensar ou no código de ética ou seu emprego. Bom, a resposta é simples, né? Nesse caso, a resposta é simples. Mas o que fala nosso código de ética é uma coisa diferente. E o que a gente deveria estar lutando é por uma coisa diferente. E às vezes é por coisas que a gente concorda, às vezes por coisas que a gente discorda. Mas o problema da censura é um problema bastante complicado. Há uns dias atrás, não sei se vocês sabem, que é um conjunto de escritores, intelectuais dos Estados Unidos compartilharam uma carta aberta no jornal, eu acho que um jornal, ou uma editorial, porque é Harper's, uma editorial dos Estados Unidos, compartilharam uma carta falando sobre a cultura da cancelação e os perigos da cultura da cancelação. Eu li o conteúdo, achei um conteúdo interessante, que basicamente evita se posicionar muito contra nada, basicamente eles estão pensando nos fundamentalismos de determinadas ideias, tentando se impor, enfim, basicamente o que falam. E, bom, logicamente, uma carta que pode ser criticada. Não tem problema, porque, no fundo, dá para criticar. Agora, dizer que não tem absolutamente nenhum valor porque você não concorda com a carta, olha, eu entendo que não segue os valores humanísticos da nossa profissão. A Priscila Senna disse, chamou atenção para a nossa aproximação com o nosso código de ética, que traz informações norteadoras que, se seguidas, já ajudariam muito a nossa atuação contra a desinformação. Concordo com ela. Eu acho que a gente pode dar uma olhada no código de ética de um ponto de vista diferente. Um código de ética muito chato, tá? E até eu coloquei um par de desenhos por aí para relaxar um pouco, porque um código de ética não é uma leitura legal que a gente faça na praia, assim, com os coleguinhas. É um pouco chato. Mas tem alguns elementos que eu acho bem interessantes. A parte da censura, quando eu li toda a censura, e ainda pior, quando eu vi mais na frente que o código de ética propôs censura como castigo a alguns bibliotecários, achei uma coisa que era uma loucura. Porque primeiro diz que nenhum tipo de censura, depois diz que uma das penalidades pode ser censura. É que é muito difícil, é que é um assunto bem difícil, é bem complexo. O Jonatas Edson fala, ótima exposição, explicou temas relevantes... Se ele não falar que a exposição foi ruim, vamos ter um problema, porque ele me orientando, tá? Ixi! Eu acho que ele está falando bem, viu? Tomando nota aqui. Isso. Ótima exposição, explicou temas relevantes e, por fim, acredito que não existe solução fechada para o combate à desinformação, mas uma série de técnicas que podem amenizar esse contexto. Vou aproveitar, então, já que o Jonatas participou aqui, ele está trabalhando com isso. Ele está trabalhando com as soluções que se apresentam na literatura contra a desinformação. E temos que dizer também que algumas das soluções são muitíssimo preocupantes. Algumas das opções que alguns cientistas propõem são assustadoras. E está muito na linha da censura. É um problema grave. Eu entendo que a discussão da censura é uma outra discussão para um outro contexto. Tenho certeza que algum dos meus colegas trabalharia muito melhor essa discussão. Mas temos que entender que quando falamos de censura, não é a censura que a gente quer, tá? E falamos de censura em qual contexto? No contexto de um Estado totalitário, de um Estado democrático,
O que acontece se a gente utiliza essa ferramenta de censura contra as nossas ideias que a gente defende, de, por exemplo, valores humanísticos? O que acontece nesse caso? A gente defendia a censura, mas quando é contra nós, deixamos de defender a censura. Como funciona exatamente esse mecanismo? É bem difícil. E sim, não existe uma solução fácil nem contra a desinformação, nem contra o problema da censura. A Clara diz, nisso nosso código de ética é muito limitado. O próprio juramento do bibliotecário também. Isso abre uma brecha para essas atuações de profissionais que escolhem e selecionam o tempo todo. É muito complexo. Eu sempre tenho a sensação, sempre que eu falo de desinformação, sempre tenho a sensação que não consigo passar para as pessoas o complexo que eu acho que é o problema. É um problema muito, muito complexo. E Henrique, na nossa área... Fala. Só um pouquinho. Ela coloca um restante aqui, e acho que dá para esclarecer isso. Ela coloca, seleciona o tempo todo. Informar é desinformar. Só em escolher a informação já estamos selecionando o conteúdo e privilegiando um em detrimento do outro. Com certeza. Claro que a gente faz. Quando a gente faz uma escolha, por exemplo, dos livros para essa biblioteca num bairro por aí, no morro, imaginemos, é um dos contextos onde a gente pode trabalhar a política de forma diretamente com nossos usuários. Depende do contexto, a gente precisa fazer uma abordagem ao assunto de um jeito ou outro. Então, a gente mora num morro. Acontece que temos, por exemplo, muitos imigrantes que são haitianos. Bom, quais são os livros que a gente acha que podemos procurar, que podemos ter na nossa biblioteca para engajar essa comunidade de haitianos que temos lá? Bom, talvez seria interessante fazer uma aproximação, primeiro, para ver o que eles têm interesse. Quais são os que primeiro iriam para a biblioteca? Talvez as mulheres, porque algumas delas ficam em casa, por colocar um exemplo, tá? Os maridos vão a trabalhar, clássico da vida toda. O marido vai trabalhar, a mulher fica em casa e talvez é mais provável que ela venha para a biblioteca. Então, por que não, por exemplo, pensar em literatura relacionada com haitianos, relacionada com mulheres negras, talvez, ou relacionada com assuntos que elas possam se sentir identificadas. E, a partir daí, é um jeito para atrair, talvez, outros membros da família, as crianças também. Bom, isso é política. Isso forma parte da política, essas escolhas que a gente faz. Ou se a gente fizer o contrário, dizer, não, eu vou comprar só livros não sei, de assuntos exclusivamente brasileiros. Bom, é uma escolha política também. A gente tem que ter muita precaução com esse tipo de questões. Temos que ver esse benefício à sociedade, o que beneficia nosso público, independentemente de quais são os nossos valores ou nossos ideais. E não é uma questão simples. Claudemir Portela te dá os parabéns, diz que o assunto desinformação é o que estamos vivendo neste momento. A Clara, ela volta a falar que é uma discussão bem tensa e filosófica. A Nádia diz, parece paradoxal, mas existe um limite para não censura. Ela pergunta, na verdade, parece paradoxal, mas existe um limite para a não censura? Bom, é só uma opinião pessoal. Eu acho que existe um limite, que são os direitos humanos. E é um limite que também entendo que é difuso. Mas aqueles tipos de obra que estão ferindo diretamente direitos humanos, que estão solicitando um genocídio, eu acho que esse deveria ser o limite. Mas está baseado, para mim, é só uma opinião pessoal, tá? Não estou tentando impor absolutamente nada. É só uma opinião pessoal. Eu acho que os direitos humanos é esse fator que a gente tem que seguir se a gente acredita efetivamente nos ideais humanísticos que comentava antes, se a gente acredita na ciência. Eu acho que seria um bom guia para nosso trabalho. A Marlene comenta aqui que realmente corajoso em participar. Isso tudo. Isso que eu não sabia disso aí. A Emília fala, vivemos uma infodemia e necessitamos de educação crítica e reflexiva. Tudo muito complexo. Ninguém falou que a vida fosse fácil, né? A vida não é fácil. Por muito que a gente
cria alguns artilúgios, alguns truques para que nossa vida seja um pouco mais simples, mas a vida não é fácil assim. Ninguém sabe como viver bem, porque a maior parte de nós vivemos bem só um tempinho. O resto do tempo está preocupado, tem um problema, tem não sei o quê. Não é fácil viver bem. Também não é fácil trabalhar de bibliotecário. Não. Ainda mais hoje, né? É? A Priscila, ela fala, o contexto nunca foi tão importante como nos dias atuais, até no sentido de compreendermos a cultura em que a informação foi produzida e de lutar contra os preconceitos de forma embasada. Olha, uma das coisas que eu acho mais interessantes, eu fui professor de fontes de informação. E olhando hoje para trás, olha, eu não sei o que faria, sinceramente. Se eu fosse um trabalhador de um centro de documentação, por exemplo, e tivesse que fazer esses análises das fontes de informação, nossa, que dificuldade, que coisa complexa. A gente considera, por exemplo, que é uma fonte confiável de informação o Ministério da Saúde? Hoje, olha, é um assunto complicado. A gente considera que por exemplo, que fale, não sei, o governador de nosso estado é uma fonte confiável de informação? Para complicar um pouco mais esse assunto, porque é um problema que eu já vi várias vezes e um tipo de falácia muito utilizada para defender alguns posicionamentos. Vocês acham que o que fala um prêmio Nobel é uma fonte confiável de informação? A resposta não é simples. Primeiro, prêmio Nobel é do quê? Porque, por exemplo, um prêmio Nobel de literatura, falando de física quântica, bom, não é uma autoridade em física quântica. O prêmio Nobel de literatura é maravilhoso em literatura, segundo o prêmio que ganhou, mas não é especialista em outra coisa. Segundo, esse prêmio Nobel está falando em qual contexto? Está falando em um contexto que é uma piadinha, está falando com umas crianças, está falando com seus amiguinhos e tem um microfone por aí. Não é o mesmo também. Esse prêmio Nobel está falando de sua pesquisa, está falando do seu trabalho, porque você pode ser, por exemplo, prêmio Nobel em física, porque você trabalhou com energia nuclear e talvez você não entenda muito bem outras questões da física que você não trabalhou. Então, você é uma autoridade em um caso, em uma área da ciência muito concreta. É bem comum ver falas deturpadas, falas erradas, assim. Não erradas a fala estava certa. Só que manipular uma fala para dizer que o prêmio Nobel defende uma coisa, quando na verdade é uma falácia da autoridade. Estão utilizando o fato de ser Nobel para dizer que isso tem um valor quando às vezes não tem. Avaliar uma fonte de informação hoje é muito difícil. Henrique, agora uma minha aqui que é meio complicado, mas enfim, vou fazer. Obrigado. Para você. Como convencer um profissional de que ele deve se capacitar, participar da vida política do país, participar da vida política, porque política não é só a política que está em Brasília, mas a política está na nossa vida. Então, como fazer com que esse profissional tenha consciência de que ele tenha que participar, quando vai discutir o código de ética no conselho, por exemplo, que ele tem que participar da discussão do código de ética, que ele tem que participar da vida do conselho. E aí eu junto uma outra pergunta, que é como criticar construindo, e não esse profissional ir nas redes sociais e colocar lá de forma desconstrutiva, que não vem ao diálogo, que não tem diálogo, que não existe, mas muito pelo contrário, né? Ele não está procurando diálogo, ele está procurando colocar de forma que, se a gente for levar ao pé da letra e usar o código de ética, ele pode acabar sendo punido porque não faz sentido, né? Que é aquilo que você falou, o negócio da censura. Mas realmente não faz sentido. É o que a gente estava falando. Acho que existem formas e formas de você falar uma coisa. Ou você reivindicar. A pergunta é complexa porque não sei a resposta certa. Se soubesse, seria muito simples a pergunta, não sei a resposta certa. Mas, por um lado, o que estou aprendendo já há uns anos é que não estou tentando convencer ninguém. Estou
estou falando aqui sobre desinformação hoje e sobre código de ética, mas no fundo eu não estou tentando convencer vocês. Estou dando o meu ponto de vista sobre um problema que acho bem relevante e estou tentando fazer uma abordagem segundo as coisas que eu li, que é isso que está por aqui atrás, né? Eu li coisas por aqui, li coisas por aí, e levo estudando muitos anos. A partir de tudo isso, eu tenho um ponto de vista da realidade. E eu tento apresentar meu ponto de vista da realidade, mas no fundo não estou tentando convencer ninguém. As pessoas que não acreditavam em nada do que eu falo, que não acreditavam uma hora atrás, vão continuar sem acreditar. Não é meu propósito convencer. Então, essa parte de convencer, não tenho ideia como se faz. Não, tento que não seja meu propósito. Mas entendo que esse contexto é um pouco diferente. É importante que as pessoas fiquem engajadas. Qual era a segunda parte da pergunta? Eu me esqueci. Como... Geralmente tem... Eu perguntei sobre a participação. Eu perguntei sobre a participação política e sobre como criticar construindo. Tá. Bom, vou repetir uma vez mais. O método científico provavelmente seja a melhor ferramenta que inventou o ser humano. É uma ferramenta que permite desenvolvimento em muitíssimos campos de conhecimento. Praticamente todos os campos de conhecimento, de um jeito ou outro, utilizam o método científico para evoluir, para melhorar, para ter o melhor remédio, para ter um carro que, quando você tem um acidente, sofre o menos possível, para ter um carro que, quando você tem um acidente, o cidadão que estava passando na faixa de pedestre sofre o menos possível também, para ter um GPS o mais certo possível, para ter um conjunto de tecnologias o melhores possíveis. O método científico é uma coisa que funciona muito bem. Como se faz quando eu leio um artigo científico que eu não concordo? Bom, eu pego as partes que não concordo e tento rebater. Então, se você não concorda com uma coisa, tem que tentar rebater. E se rebate a partir de argumentos, não de opiniões pessoais. Então, procura os argumentos. Uma coisa que eu sempre sugiro também, olhem o que se faz fora. Por exemplo, se eu quero dizer para a CRB que está fazendo uma coisa errada, que está suministrando literatura infantil de graça quando deveria ser pago, sei lá, por que a gente não dá uma olhada para ver o que fazem outros países? Vamos ver o que faz Chile, vamos ver o que faz Peru, Equador, para ver o que faz Argentina, para ver mais ou menos como eles fazem. Talvez façam como nós, porque talvez é o jeito mais certo, talvez algum deles faça um pouco melhor, que não é como o jeito que eu penso, mas também não é como o jeito que o CRB pensa. Isso é argumentar. Então, dá para criticar, eu acho que tanto o Conselho quanto qualquer outra instituição podem ser criticáveis, não tem problema, mas se faz com argumentação. Tem que argumentar, tem que apresentar os dados, os pontos de vista que você quiser, mas bem argumentado. Regina... Se não é só uma acusação. E acusar nas mídias sociais é uma coisa que eu sugiro fortemente fugir. Acusar sem provas é bem feio. Além de, às vezes, pode ser um crime. Perigoso, inclusive, né? A Regina Celi Souza, nossa presidente, ela pergunta: o Brasil está necessitando não apenas de colocar ética no discurso, mas de vivenciar essa ciência do comportamento moral do homem rã sociedade. O Brasil está num momento um pouco complexo assim da sua história. Desconheço o que vai acontecer com os livros de história, como que vai contar nossos dias de hoje, daqui a 30, 40, imagina daqui a 200 anos. O que falarão de nós? Ou pensarão que a gente era idiota, que éramos todos tolos aí, que éramos... Bom, nem sei o que falar. Desse ano ainda pior ainda, né? Não sei, eu vejo muita irracionalidade. Eu vejo que esse conceito de pós-verdade funciona muito bem nas pessoas. Porque você chega e fala para alguém, você está certo. Isso funciona muito bem, também porque nosso contexto atual de mídias sociais, onde a imagem é tão importante, porque no fundo a gente se comunica a partir da imagem. Por imagem, não pensa só na foto, tá? É a impressão que a gente dá para terceiros, né? Então, esse reforço que temos a partir das mídias sociais e nosso ego está funcionando muito bem.
isso combina perfeitamente com essa ideia da nossa verdade. Eu tenho razão. Por isso eu falava antes, não tento convencer ninguém. Estou dando um ponto de vista a partir do que eu estudei, a partir enfim, a partir de meu aprendizagem da vida toda. E para onde eu gostaria que a gente fosse. E gostaria que fôssemos para um lugar que seja bom para todos nós. Um lugar onde todos nós oferecemos os preconceitos que muitas pessoas na nossa sociedade estão sofrendo. E que, enfim, um lugar onde todas as pessoas possam estudar, um Brasil muito melhor. Infelizmente, tem pessoas que pensam de um jeito diferente, que parece que estão esperando um Brasil pior. Saibam que uns dias atrás, bom, como sou estrangeiro, não falei, tá, mas eu acho que deu para perceber que sou estrangeiro. Uns dias atrás estava lendo um artigo bem interessante, porque, sinceramente, tem comportamentos que eu não consigo entender. Tem coisas que se escapam do meu conhecimento porque eu não estudei na escolinha aqui, só levo vivendo aqui uns 7 anos, 6, 7 anos, não é tanto tempo. Então, tem coisas que se escapam do meu conhecimento. Um dos comportamentos que eu não consigo entender muito bem é aquelas pessoas que conseguem passar de uma classe, vou falar de classe baixa para classe média, não é exatamente isso, mas pessoas que talvez sofreram preconceitos na vida quando passam para um estado onde já não sofrem esse preconceito, porque já têm, por exemplo, recursos suficientes ou conseguem morar em um lugar um pouco melhor do lugar onde moravam antes. Então, algumas dessas pessoas que sofreram preconceito, parece que quando alcançam um determinado nível, que é o nível talvez desejado, repetem esses preconceitos com as pessoas que estavam na situação que elas estavam antes. Esse tipo de comportamento eu não consigo entender. Uns dias atrás estava lendo um artigo sobre isso, que esclareceu um pouco que um comportamento que... Bem, nem quero aprofundar nessa parte aí porque não sou especialista, tá? Mas é uma curiosidade como estrangeiro, assim, quando a gente vive aqui vários anos e conhece as pessoas. E isso independe também da educação das pessoas, tá? Já conheci colegas com cargos como o meu, ou cargos melhores e piores do que o meu, tratando a pessoas que consideravam inferiores como inferiores, mas tratando assim, nossa, não tinha visto isso, ou não é uma coisa comum que eu tivesse visto antes, e me chamou muito a atenção. Henrique, eu acho que a gente tem só que agradecer a sua palestra. Antes disso, eu queria que você falasse sobre a revista Encontros Bíblia e depois você falasse também sobre se tem um blog, um site, né? Que você falasse para as pessoas que tem gente perguntando como te encontrar e saber mais sobre a sua produção. Tá. Bom, a revista Encontros Bíblia é uma revista maravilhosa. Não só porque forma parte do corpo editorial, que também, mas, na verdade, nos últimos anos, a gente está desenvolvendo muitas iniciativas diferentes. A gente já tem fluxo contínuo, publicamos artigos de dados. Temos bastantes novidades na revista, na verdade, que a gente se considera que está entre as revistas mais inovadoras da América Latina, pela quantidade de iniciativas que estamos implementando e que já estão funcionando. Ao mesmo tempo, a gente está começando a ser bastante criterioso com alguns artigos. Com os artigos. Estamos sendo bastante criteriosos e estamos exigindo que a contribuição dos artigos seja efetivamente uma contribuição à ciência. Isto é, que seja uma melhora para a ciência nos diferentes campos que temos, que são muitos campos diferentes, temos artigos de todo tipo. Sugiro que dêem uma olhada aí na nossa revista. É uma revista bastante bem conceituada no Brasil, no contexto da ciência da informação, que é onde a gente se encaixa. E sugiro que dêem uma olhada. Eu acho que é uma revista legal. Tem um pouco de tudo, tem coisas mais técnicas, tem coisas mais de profissionais também, que é uma coisa que a gente aceita também. São trabalhos de profissionais, não tem que ser mestre ou doutor ou professor, nada disso. Pode ser profissionais, só que tem que ter um aporte à ciência, tem que ser uma melhora à ciência. É um critério que a gente está tentando cada vez ser mais rigoroso. Fomos aumentando um pouco a dificuldade precisamente porque desejamos aportar alguma coisa à ciência, melhorar um pouco a ciência desde nosso pequeno espaço que temos aí. Além disso, se vocês quiserem, podem entrar no meu blog, que tem um nome muito difícil, é meu nome, henriquemuriel.com. Tem coisas muito chatas por aí, tem coisas que são um pouco mais legais. Tenho até tenho um guia para meus orientandos também, que vou colocando todas as coisas que vou pensando de, putz, o que seria bom que eu tivesse ouvido quando comecei a fazer o mestrado, quando comecei a fazer o doutorado. E aí vou colocando todas as coisas que vou me lembrando
E tem pessoas que utilizam, e tem pessoas que acham horrível. Então, mais sugiro que deem uma olhada assim, vocês podem ter sua própria percepção da realidade, sem intermediários. Obrigado, Henrique. Eu gostaria de pedir para vocês que estão aqui nos ouvindo, que deixa seu like aí na nossa live. Todo mundo está elogiando aqui. Deixa o like, que isso é muito importante para nós. Eu gostaria de comunicar a vocês também que nós... Pode falar. Ó, já que está pedindo like, podem entrar no meu canal de YouTube, que é exatamente o mesmo, é tudo, é tudo igual, onde daqui a uns dias vou colocar o vídeo também. Sempre que faço alguma intervenção em algum lugar, peço permissão para poder colocar no canal do YouTube. Se vocês quiserem, passem por lá, se inscrevam no meu canal, dê like também. E aí, eu vou pedir também para vocês se inscreverem nas próximas lives, tá? Dia 17/7, o professor Adilson vai estar aqui, que também lá é colega do Henrique, e vai estar falando sobre ética nas métricas da produção científica. Então, vai lá, tá aí já disponível, já se inscreve, porque assim a gente avisa vocês no horário. Dia 23/7, às 15 horas, hora de Brasília, o professor Moreiro, lá da Espanha, vai estar dando uma palestra maravilhosa para a gente. O professor Moreiro é sempre maravilhoso, ele é um fofo, a gente é muito difícil de falar assim, mas ele é mesmo. E ele vai falar sobre competências e atividades digitais e os bibliotecários face às restrições decorrentes da pandemia. Eu acho que a gente tem muita coisa para ouvir, muita coisa para perguntar, e o que a gente vai fazer depois disso tudo que vai passar. Dia 29/7, às 18 horas também, no mesmo canal, com a Andressa Gonçalves e a Amabile Costa, com a mediação do Hugo Oliveira, que é o nosso coordenador da comissão de divulgação, que auxilia bastante nessas lives. Vai falar sobre mediação da leitura no cárcere, a importância do bibliotecário na ressocialização dos reeducandos e reeducandas, tá? Então, eu queria agradecer aqui ao professor Henrique pela participação, à Universidade Federal de Santa Catarina, ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, que autorizou e possibilitou que essa live fosse possível, e a revista Encontros Bíblia. Então, a gente se despede aqui. Meu muito boa noite, professor Henrique. E a Muito gente obrigado, espera... João. Muito sucesso nas próximas lives. Se eu puder, vou tentar acompanhar algumas delas, pelo menos, tá? Achei ótimas escolhas. Então, muito sucesso. E tchau, tchau para todos. Tchau, muito obrigado a todos e boa noite.